Olá, bem-vindo ao Fixomos. Eu sou a Vlange e hoje eu vou falar sobre criação de personagens crianças. Então, se você já foi criança ou ainda é criança, deixa um like no vídeo e vamos para as 3 dicas de hoje. Em primeiro lugar, e muito importante, ser criança não é a única coisa que define uma criança. Então, se o seu personagem criança for definido simplesmente pela condição dele de criança, talvez ele não seja tão verossímil. Em outras palavras, as crianças são diversas. Elas não se resumem ao senso comum do que a gente acha que é uma criança, como essa entidade, a criança. Não existe a criança, existem as crianças, elas são diversas assim como os adultos. As pessoas são diversas em qualquer idade e não é a idade que vai definir a personalidade. As crianças têm personalidades diferentes. Por exemplo, uma coisa super comum da gente ter na nossa cabeça quando a gente fala em criança é a inocência. Só que nem toda criança é inocente, ou nem todas as crianças são inocentes no mesmo nível. Tem crianças que são muito desconfiadas, tem crianças que têm mais malícia do que outras, e isso também depende do contexto cultural. E aí, falando em ficção, eu posso te dar exemplos. Nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin, que deram origem à série Game of Thrones, as pessoas que na série não são tão crianças assim, nos livros, são mais novas. Então, por exemplo, a Arya, ela começa os livros com 9 anos, a Sansa com 12, se eu não me engano, e o Bran com 7, alguma coisa assim. E outros personagens também, a Missandei, por exemplo, no livro ela é uma criança, na série ela é uma adulta. Tem várias crianças no universo Game of Thrones, principalmente nos livros. Só que apesar de serem novinhos, eles pensam e fazem e se preocupam com coisas que crianças de uma história contemporânea mais realista não fariam, não pensariam e não se preocupariam. Mas é importante ressaltar que nem por isso, nem por essa diferença, o autor faz eles agirem como adultos. Ou seja, apesar deles serem não tão crianças quanto, por exemplo, eu e você quando éramos crianças, eles ainda mantêm características que identificam eles como crianças, inclusive são identificáveis com crianças da nossa época, do século XXI. Um outro bom exemplo nesse contexto de crianças com realidades com culturas diferentes, em fantasia também, é o Atreus do God of War 4, que é o filho do Kratos. O Atreus, ele é uma criança, mas ele está sendo criado para ser um guerreiro. Então ele caça, ele mata, ele se mete nas aventuras loucas junto com o Kratos. E apesar dele ter essas responsabilidades, que faria ele ser um garoto mais sério do que uma criança comum, ele também não é sério o tempo todo, ele também mantém características identificáveis de criança. Por exemplo, quando você tá andando nos cenários do jogo, o Atreus ele fica andando na frente, meio que correndo assim, agitado. Ele também fica fazendo perguntas toda hora, ele fala coisas engraçadas, né, meio que piadinhas. Por exemplo, também para comemorar uma vitória, ele é meio espalhafatoso, é uma coisa que muitas crianças fazem. Tem um certo momento do jogo que ele começa a ficar muito teimoso, e aí ele fica achando que pode fazer tudo, achando que ele é super poderoso, então ele tem que fazer, tem que matar, tem que fazer o que ele quiser, não precisa obedecer, e ele fica pegando as próprias palavras do pai dele pra usar como algo que legitime a teimosia dele, a insubordinação dele. Tipo, mas naquela hora você disse aquilo, então agora tá falando que eu não posso fazer? Mas foi você que disse. porque os adultos, eles são contraditórios às vezes, mas tem aquela coisa do bom senso, que as crianças geralmente não têm ou têm menos. Na verdade, alguns adultos também não têm ou também têm menos, mas espera-se que os adultos tenham mais o bom senso, porque os adultos são os que criam as crianças. Então as crianças ficam esperando que os adultos ditem para elas as regras, e aí quando o adulto vai ditando regras contraditórias, quando eu digo regras, não necessariamente faça isso pode, isso não pode, mas o adulto vai mostrando para a criança o certo e o errado naquele mundo. E quando o adulto faz uma coisa contraditória ou fala uma coisa contraditória, a criança às vezes pode ficar confusa sobre o que é certo e errado, ou às vezes ela pode fazer o que ela sabe que é errado, pegando aquela contradição do adulto para poder legitimar essa coisa que ela tá fazendo, como se aquilo não fosse errado porque o adulto
falou algo que deu a entender que aquilo não era errado em algum momento. Vai depender o quê? Da personalidade e do humor da criança. Nesse momento, por exemplo, o Atreus não estava confuso, ele sabia que estava errado, mas ele estava fazendo porque ele estava num momento de muita teimosia, que é uma coisa que no contexto do jogo a gente entende. Um outro exemplo que eu vou dar, ele já é um livro contemporâneo e realista, então ele não é de fantasia, ele não é de culturas muito diferentes, ele é dos Estados Unidos. E apesar de eu não gostar muito desse livro, eu acho que ele é um bom exemplo de um livro que tem vários personagens crianças que têm personalidades diversas e que a autora soube mostrar essas crianças e as personalidades delas de um jeito bom. O livro é Extraordinário, da O.J. Palacio. Ele é um livro que o tema dele é diversidade. Ele fala sobre a diversidade, mas não só pela deformação que o Aug tem. Aug é o protagonista, né? Se você não sabe a história do livro, é um menino, criança, que ele tem uma deformação, várias deformações no rosto, e aí ele vai pra escola, e aí os amigos têm que lidar com isso, e ele tem que lidar com isso também, porque é a primeira vez que ele tá indo pra escola. Só que esse tema da diversidade não é tratado só nisso, só no protagonista, mas também através dos outros personagens, as outras crianças que interagem com esse protagonista, que são crianças diversas, com contextos diversos e com personalidades diversas. A segunda coisa importante para criar personagens crianças é a linguagem. Prestar atenção na linguagem. A criança é alguém que ainda está aprendendo a linguagem. E não é só linguagem falada e linguagem escrita, mas modos de expressão no geral. Linguagem corporal, por exemplo. A linguagem ela é bastante ampla e ela vai designar os modos de expressão. A criança está aprendendo isso. Principalmente quando a criança é muito nova, as formas de expressão dela vão ser bem diferentes das formas de expressão dos adultos. Não é que a criança não saiba se expressar, mas ela ainda não sabe as linguagens que os adultos usam. Ela vai aprendendo isso ao longo do tempo, ao longo das socializações. Um exemplo que retrata isso é o livro O Urso, da Claire Cameron. A protagonista, que também é narradora, é uma menina de 5 anos que tem um irmãozinho de 2 anos, e a sinopse é que eles estão num acampamento com os pais e os pais são atacados por um urso e acabam morrendo e as crianças ficam por um tempo sozinhas na floresta. Durante todo o livro, a autora vai construindo para essa narradora um modo de se expressar que tá fora do habitual para o leitor, justamente por se tratar de uma criança. Então, por exemplo, ela usa verbos ou adjetivos, às vezes, que não se encaixam objetivamente na oração que ela tá colocando ali. Então, por exemplo, o céu sacode todo. É uma frase que tem nesse livro e, assim, o céu sacode todo é uma coisa que objetivamente não faz sentido, porque o céu não vai se sacudir todo. Na verdade, esse é o modo como a menina tá enxergando e tá expressando aquilo que ela tá experimentando. Outro exemplo é que tem um frigorífico, que é onde ela e o irmãozinho se escondem lá dentro quando o urso tá no acampamento. E esse frigorífico, quando ela descreve, ela não usa a palavra frigorífico, nem caixa térmica, nem nada. Ela diz que tem uma caixa, eu não lembro se ela usa a palavra caixa, mas enfim, que é um lugar onde os pais dela colocam bebida para gelar, e aí ele tem dentes e tem boca, e ele se chama Coleman, e quando ela tá dentro dele, ela tá dentro da boca do Coleman. O que eu também achei interessante nesse livro, na questão da linguagem, é o personagem do irmãozinho, né, que ela chama de grude, porque as mãos dele estão sempre grudentas. O grude não sabe falar direito, então todas as linhas de fala dele são minúsculas, coisa de 1, 2, 3 palavras. E ele também fala algumas palavras erradas, ou então fala alguma coisa querendo dizer outra, porque ele não sabe falar direito. A irmãzinha dele, que é a protagonista, ela fala que essa é a linguagem secreta dele, que só ela entende. Então, por exemplo, ele vai falar, ele vai se referir ao tornozelo, ele fala joelho. Aí, quando ele fala joelho, ela sabe que ele tá querendo dizer tornozelo. Ou então, quando ele fala balhar, ele fala balhar, e aí os adultos às vezes acham que ele tá falando trabalhar, né, que ele tá querendo dizer isso, mas na verdade a protagonista aqui diz que ele quer dizer talher. E aí esse menino que não sabe falar direito, às vezes é o comportamento dele que vai dizer pro leitor o que ele tá sentindo e como ele tá experimentando as coisas, porque esse é o modo de expressão dele. Por exemplo, tem uma parte que os dois estão meio que imitando o cachorro de brincadeira, e aí o gesto que o menino faz é um gesto de cachorro, entre aspas, né? E por esse gesto, o leitor consegue identificar o que o menino tá querendo expressar. Mas pro final do livro também a gente vai vendo como a autora explora essas formas alternativas de se expressar que são características das crianças. Então, sobre linguagem e sobre socialização,
eu indico pra vocês um filme, em primeiro lugar, que se chama O Enigma de Caspar Hauser, é um filme alemão. Esse filme eu assisti quando eu fiz a disciplina Antropologia da Linguagem na faculdade, e ele mostra a história de um cara que viveu por anos preso numa torre, sem nenhum contato com a humanidade, ele só tinha contato com uma pessoa, e aí depois ele é retirado dessa torre e é levado para conviver com a sociedade. E através dessa história, o filme mostra como a linguagem é construída socialmente. Então a fala, os gestos, até os impulsos, as associações, tudo isso, nada surge do zero na pessoa. Isso surge da convivência, porque o ser humano é um animal social. Então a gente precisa ser socializado para a gente conseguir viver. Isso é o que acontece com as crianças. As crianças, elas nascem e elas precisam ser socializadas. Os adultos também estão sempre sendo socializados, só que de um jeito diferente das crianças, porque eles já passaram pelas fases de socialização que as crianças estão passando. E é isso que diferencia os adultos das crianças no contexto da linguagem. Vocês podem ver mais sobre esses processos de socialização que o ser humano passa num livro de psicologia social que ele é referência nessa área, que se chama A Construção Social da Realidade, do Peter Berger e Thomas Luckmann. Aqui na descrição do vídeo tem link para todas essas referências que eu tô falando, tá? E a terceira dica é você ouvir, você ler, você observar, você entrar em contato com crianças de verdade, o que inclui você que um dia já foi uma criança. Seus pais, mães, avós, tios, tias ou qualquer pessoa que tenha te criado ou que tenha convivido bastante com você durante a sua infância, essas pessoas têm muitas histórias para te contar sobre você mesmo quando você era criança, coisas que muitas vezes você não lembra ou você só tem uma lembrança muito vaga. E essas histórias podem te ajudar a entender quem era você criança e como a sua personalidade afetava as suas ações, seus comportamentos, seus pensamentos. Por exemplo, quando você falava alguma coisa engraçada e as pessoas ao seu redor riam, você ria junto? Você se sentia importante ou você chorava? Eu chorava, porque eu achava que as pessoas estavam rindo de mim, tipo, chacota. E aí entra de novo a primeira dica: atentar para a personalidade das crianças. Porque se sentir importante ao fazer os adultos rirem, ou se sentir humilhado, se sentir constrangido, isso não depende só da sua idade, isso depende da sua personalidade, depende de quem você é. E nessa coisa de observar crianças de verdade, tem também livros de memórias, isso pode ser uma coisa boa, ler livros de memórias de outros autores, de outras pessoas. Por exemplo, eu tô lendo o Diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus. Bitita era como chamavam ela. Ela é uma mulher negra que cresceu numa família pobre na Baixada Fluminense nos anos 1920. E o contexto da pessoa, obviamente, afeta ela desde criança. Então, por exemplo, por ser menina, tinha algumas coisas que as pessoas proibiam ela de fazer, tanto a família dela quanto os amigos dos pais dela, os adultos e até as crianças mesmo impediam ela de fazer algumas coisas por ela ser menina, e aí ela tinha uma vontade de ser menino por causa disso, para poder fazer essas coisas que ela era impedida. E ela também presenciava bastante a questão da diferença de tratamento entre o preto, o branco e o mulato, e ela sentia isso, né? E não entendia bem o motivo, mas também ela não queria se conformar com isso, e aí a família dela batia nela, porque ela tinha que ser comportada, né, entre aspas, tinha que botar a menina nos eixos, então a família dela batia nela, e ela, a princípio, não entendia, mas depois ela foi começando a entender que se ela fizesse tal coisa, ela apanhava, se ela fizesse tal coisa, ela não apanhava. Então, apesar de criança, ela não teve a oportunidade de ser tão inocente quanto uma criança mais privilegiada que tenha tido uma infância mais confortável, uma vida mais confortável, o famoso leite com pera, né? Mesmo assim, ela não deixou de passar por coisas que toda criança passa nos processos de socialização. Por exemplo, tem uma parte que eu gostei bastante, que ela fala que os adultos falavam assim: ah, mas ela não pode fazer isso porque ela tem 4 anos. E ela ficava tipo, será que 4 anos é uma doença? Ela não sabia o que era ter 4 anos.
E eu, por exemplo, não me lembro de quando eu aprendi o que significa idade. Então, quando eu tenho acesso às memórias de infância de alguém que tá lá me contando experiências que eu não vivi ou que eu não me lembro de ter vivido, isso serve para enriquecer o meu conhecimento sobre a própria infância, mesmo que não se trate aqui de personagens de ficção. Não precisa necessariamente se tratar de personagem de ficção para me ajudar a escrever personagens de ficção. Então, resumindo essa terceira dica, busquem conhecimentos sobre a infância e busquem experiências de crianças que ou ainda são crianças ou já foram crianças. Para encerrar esse vídeo, deixa aí nos comentários qual é a sua lembrança mais antiga ou então uma lembrança que você considere bem legal de quando você era criança. E se vocês quiserem ler minhas histórias, o link do meu Wattpad tá aqui na descrição do vídeo. Lá tem histórias com personagens crianças e até a próxima!